porque eu achei que igual na Suíça, tinha um colchão na rua, vou levar. Levei o bed bug pra minha casa. Sabe o que é bed bug? É tipo um carrapato, assim, é uma praga que ela se instala no colchão, acaba com a tua casa, assim. Hoje eu vou falar sobre algo, cara, que eu nunca tinha pensado que poderia acontecer comigo. Pra contextualizar vocês um pouquinho, eu não sei se vocês já ouviram falar isso na vida, mas antes de eu sair do Brasil, eu nunca tinha pensado que isso existia. Talvez eu já tinha ouvido falar em alguns dos nomes que eu vou citar aqui, mas sério, real, nunca imaginei possibilidade de ver isso um dia e de acontecer comigo. Eu sou Tati Garcia e faz um tempão que eu não venho aqui falar com vocês. Eu passei esses últimos meses pensando numa nova forma de passar conteúdos pra vocês. Eu vou mudar um pouquinho o formato desses vídeos e quero que vocês escrevam aqui o que vocês estão achando, o que você achou desse vídeo, escreve em comentários dos próximos vídeos a partir de agora. Um dia eu decidi ir morar na Austrália. E logo no comecinho da minha vida lá, eu já comecei a ouvir falar sobre isso. Bed bugs. Em português seria percevejos de cama. Percevejo é o nome que eu já tinha ouvido falar, mas assim, eu não tinha ideia do que isso poderia causar pra mim ou não, sei lá. E aí, o que acontece na Austrália? Existe uma cultura do garage sales que é bem comum também nos Estados Unidos e as pessoas meio que se desfazem de objetos. Tipo, todos os objetos. Mesa, cadeira e principalmente sofá e colchão. Em várias vezes que eu tava andando ali pelas ruas da cidade, eu via um colchão na frente de uma casa. E aí, logo que da minha vida lá, no começo da minha vida lá, eu, na verdade, não tinha grana pra nada. E eu peguei alguns desses objetos, e aí eu sei que um amigo meu falou assim, ó, pra colchão eu não pegaria. Se eu fosse você, colchão eu pegaria um novo, porque pode ter bed bugs. E a gente ouvia falar em bed bugs em tudo quanto é canto, na TV, alguns avisos em alguns hostels e hotéis da cidade. Enfim, era algo muito sério. Eu decidi então, pra cama e sofá, comprar o meu. Eu nem sabia direito que era bed bugs, mas acreditei. Fiquei 3 anos lá, nunca vi nenhum. A única coisa que eu sabia, que eu tinha esse conhecimento, era de que, caso um dia eu pegasse, era pra eu jogar fora todas as minhas roupas, aquele colchão, aquele sofá, aquele estofado, ou queimar. Porque parecia que o bed bug impregna na gente, principalmente nos estofados, e você não tem como se livrar dele. Foi como se fosse um pequeno monstro. E era esse o conhecimento que eu tinha até então sobre bed bugs. Enfim, saí da Austrália, viajei o mundo, e quando eu viajei o mundo, eu ficava sempre preocupada em, de repente, deitar numa cama e ter um bed bug. Então, o que eu fazia? Eu tinha um saco de dormir, impermeável, e eu sempre dormia dentro desse saco de dormir, independente de onde eu estivesse. Não era um saco que esquentava, tipo uma coberta, igual esses que a gente conhece pra acampar. Era um saco bem fininho, é um saco, eu ainda tenho até hoje. Um saco bem fininho, de um material bem leve, como se fosse um lençol pra viagem. E aí ele tem o lugar pra você colocar o travesseiro, então você protege até o travesseiro da sua cabeça. Eu dormia ali, junto com o mosquito net, que é a protetor de mosquitos e bichos que voam. E é isso. Nunca aconteceu nada comigo, mas essa história de bed bugs é algo que, entre os viajantes, eu ouvia muito falar. Quase todo mundo já tinha pego um, quase todo mundo já tinha ouvido falar, alguém que tinha pego, e eu ficava assim, aware, eu ficava alerta de que, sei lá, um dia isso poderia acontecer comigo. E alguns mostravam, assim, parte do corpo que parecia tipo um caminho. E eu olhava aquilo, parecia tipo uma alergia, mas passavam uns dias, aquilo sumia. É isso, eu achava que era uma coisa bem tranquila, uma coisa bem, tipo, igual uma picada de um mosquito, igual formigas e, sabe? E beleza, essa era a informação que eu tinha sobre bed bugs e o conhecimento que tinha chegado até mim. E aí o que aconteceu? Eu tive uma viagem a trabalho pra São Paulo. E nessa viagem eu decidi ficar num hostel, num hotel assim, tipo um hotel básico. Eu ia ficar lá só o final de semana, também não tenho frescura pra isso, então beleza. Fui, trabalhei o dia inteiro, cheguei super cansada, tomei banho e fui dormir. E aí, gente, esse hotel era aquele hotel, sabe aquele hotel que era antigo, tipo uma casa antiga, e aí você renova a decoração e ele fica meio antigo, chique? E aí tinha uma cama, um quadro e 2 criados mudos. Era isso que tinha no hotel. O que aconteceu? Eu tenho agonia de falar sobre isso. Eu tenho mania de fechar minha mala quando eu durmo. Eu não tiro as coisas da mala, eu tento não tirar muito, aí eu fecho a mala, só durmo com a minha roupa de dormir e com o celular do lado, ou seja, minhas coisas não ficam tudo espalhado e tal. Graças a Deus, inclusive isso é uma boa dica. Era outubro, gente, não tava nem frio nem calor, e era São Paulo, capital.
Eu sou do interior. Nem precisava falar, né? E aí, gente, eu tô no meio da noite e eu começo a me coçar. E, cara, é meio normal isso às vezes, não sei. Mas às vezes, sabe, você tá se coçando, você acha que é tipo um pernilongozinho, ou uma alergia, ou tá coçando mesmo, ou tipo, sei lá, eu pensava que era uma formiguinha ou outra. Eu peguei o meu celular, que fica do meu lado, com alarme, provavelmente no dia seguinte eu tô me coçando, só de falar. E com a luz do celular eu fui ver se tinha alguma coisa na cama. Tinha um percevejo de cama no meu travesseiro. Porque o que acontece, gente? Logo que eu voltei de viagem, eu levava, e todo lugar que eu ia, gente, eu ia na casa do meu amigo, da minha amiga, da minha mãe, eu levava o meu lençol impermeável. Porque eu ficava meio preocupada, meio bitolada, sabe? Eu já tinha essa coisa na minha cabeça. Aí foi passando os meses, foi passando os anos, eu desapeguei do meu lençol impermeável, porque eu pensei, isso existe na Austrália, na Europa, sei lá, em alguns países, mas no Brasil não existe, porque eu nunca ouvi falar. Só que na hora que eu vi o percevejo no meu travesseiro, o lençol tava limpíssimo, a cama limpíssima, tudo tava muito limpo, tá? Porque às vezes a gente visualiza isso acontecendo com você num lugar meio meia boca. Não, tava tipo tudo impecável, organizado, limpinho, cheirando limpeza, sabe? Na hora que eu vi o bed bug, eu falei, pronto, lascou. Um bed bug, socorro. E eu entrei um pouco em desespero. E nessa hora eu acendi a luz. Na hora que eu acendi a luz, o bed bug sumiu. Por que o bed bug sumiu? Porque bed bugs, eles só vão surgir nas trevas. Esses malditos bichinhos não se manifestam em lugares muito quentes e no sol. Lembra que uma das coisas era queimar a sua roupa, ou queimar o negócio pra ele morrer? Você acendeu a luz e ele some. E eu precisava encontrar onde esse bicho tava, sabe? Na verdade, gente, o que acontece? Eles vão se procriando assim, sabe? Eles se procriam muito. Muitas vezes você vai ver os ovinhos, as ovas deles, assim, que nem tipo pulga. Eles são meio que da família das pulgas, eu acho. Então eles vivem em comunidade, eles estão sempre juntos. Eles comem tecido, madeira e papel. Você já abriu a gaveta, que já é de madeira, e tinha livro ali, você abriu e tinha um monte de cocôzinho assim? Pode ser outras coisas também que comem papel, mas uma delas é o percevejo. Então, tipo, um colchão, uma cama tem madeira e tecido, que já são 2 elementos que fazem eles crescerem, ficar fortes e saudáveis pra fazer o quê? Comer a outra coisa que eles comem, você, a sua pele, seu sangue. Eles são tipo igual um sanguessuga. Esse vídeo é quase que uma utilidade pública, todo mundo tinha que saber, todo mundo que gosta de viajar, todo mundo que não dorme na sua casa. Então olha a dificuldade, olha como todo mundo tinha que saber disso. E eu fiquei tão chocada porque nem os funcionários e os donos do lugar onde eu tava sabiam e nunca tinham ouvido falar sobre isso. Então isso que me impulsionou a fazer esse vídeo pra vocês. O mundo precisa saber disso, as pessoas precisam saber disso pra se protegerem. Com todas essas informações na minha cabeça, o que eu falei? Eu vou procurar onde eles estão, a comunidade desse bed bug gigante que estava no meu travesseiro dormindo comigo, e para poder mostrar para os funcionários da recepção. Isso era no meio da noite, isso era tipo 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Gente, eu peguei o quadro, olhei atrás do quadro, não tinha nada. Peguei os criados mudo, sei lá se tá certo isso. Olhei, não vi. Gente, o lençol era tudo muito limpo, tava tudo limpinho e branco assim, não tinha uma costura, eu não achei nada. Aí eu peguei, levantei o colchão, era tipo uma cama box, e encostei na parede, tipo igual o CrossFit. Levantei e coloquei na parede. Gente, sério, não é algo que você vai enxergar e ver a olho nu. Eles vão ficar, tipo, nas frestas, eles vão ficar atrás, eles vão ficar do lado, eles ficam nas costuras, tipo, as ovas deles, e eles mesmos ficam tudo no canto, em lugares que você não vai ver, tipo, no quadro eles vão ficar lá no fundo, eles se escondem, eles são veacos, eles são espertinhos, eles já sabem como pegar a gente. Aí eu olhei, assim, tipo, eu olhei o colchão de longe, não dá pra ver os caras. Não dá pra ver, gente. Eu fiquei ali um tempão, eu já tava muito nervosa e agoniada, porque eu sabia que um bed bug existia naquele cômodo. Eu sabia, entendeu? E aí eu fiquei olhando até aqui, tipo, provavelmente no canto mais longe do meu olho, da minha vista. Na quina, assim, da madeira, assim, do colchão box, assim, ó, tava infestado. Mas eu tive que chegar muito perto e dá muita agonia de ver esses bichos. Tipo, parece um negócio, dá muita agonia. Eu não sei se eu tenho fotos, eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês. Nessa hora eu desci correndo na recepção pra eles não sumirem de vista. Tirei foto também pra eles, caso eles tivessem sumido. E na hora que eu chamei o funcionário ficou chocado. Nunca tinha ouvido falar, ligou pro dono, nunca tinha ouvido falar. E eles foram muito prestativos, gente. Além deles terem devolvido todo o meu dinheiro de estadia lá, eles também me acalmaram e tentaram, e me colocaram num outro quarto não, a
cama não era de madeira, era de ferro, mas não era ferro, metal, assim, sabe, levinho. E eu tava um pouco mais tranquila de ficar naquele outro quarto, mas assim, eu não consegui dormir. Eu continuei me coçando muito, eu tava com mal-estar, eu tava nervosa, eu tava agoniada. Eu tava me sentindo enganada pelos bad bugs. Porque esses bad bugs, eu fiquei conhecendo eles na época que eu nem morava aqui. E aí foi aqui que eles me atacaram. Eu tava me sentindo totalmente impotente diante daquela comunidade de percevejo, sabe? Foi horrível a minha sensação. Tava me sentindo traída pelo meu próprio conhecimento. Eu vou colocar algumas fotos, deixar aqui os dados desse lençol impermeável, é super difícil. Eu nunca achei aqui no Brasil, porque afinal eu achava que bad bugs não existia aqui. Mas se vocês quiserem comprar, estiver viajando, tiver interesse, eu vou deixar as informações aqui. Eu acho muito válido, é uma das formas da gente se livrar desse bicho. E eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o quê? Que se vocês chegarem no hotel e ele tiver super limpo, super organizado e for durante o dia, você pode não ver o bad bug do mesmo jeito. Só que aí o que aconteceu? Eu chamei, o funcionário viu, eu não consegui dormir, enfim, eles me devolveram dinheiro. Eu só não fui embora, voltei pra minha cidade às 3 da manhã, porque é meio perigoso, porque eu não tinha dormido direito. Mas, cara, deu 5 da manhã, mesmo sem dormir mais ainda, eu voltei. Eu me senti muito mal no dia seguinte. Eu tava com falta de ar, eu continuava me coçando muito, eu achava que tinha bad bug em tudo. Por exemplo, a roupa que eu dormi, eu joguei fora lá no hotel. Porque eu sabia que se eu colocasse de volta na minha mala, ia infestar tudo. Só que aí, no outro dia, gente, eu fiquei muito mal. E eu vou mostrar algumas fotos aqui pra vocês de como eu fiquei. Bad bug é o capeta mesmo, viu? Aí eu tive que ir pro hospital. Gente, ninguém no hospital sabia o que era isso. Só tinha um médico que sabia, uma médica que sabia. E eu tive que tomar antibiótico, olha isso, e antialérgico. E demorou uma semana ou mais, tipo uns 10 dias pra passar de vez e eu ficar normal. Foi horrível. E eu tô falando isso pra vocês, que assim, aconteceu comigo no Brasil, em São Paulo. E eu voltei pra minha cidade, eu pude me recuperar na minha casa. E eu fui no hospital da minha cidade. Só que imagine se você estiver viajando e se você for ficar 7 dias num lugar. Acabou com a sua viagem. Claro que isso vai variar. Eu sou uma pessoa bastante eu tenho alergia a insetos e tal. Mas, gente, quase que a maioria das pessoas tem alergia a picada de insetos. E eu tomei um antialérgico em casa antes de ir para o hospital. É um antialérgico que eu levava em viagens, porque eu sou um pouco aventureira, eu gosto de ir para trilhas e tal. E é um antialérgico um pouco forte. E ele não resolveu. Eu tive que tomar antibiótico mesmo durante 7 dias e tal. Eu fico imaginando que se eu estivesse no meio do nada e eu tivesse dormido a noite inteira, ele tivesse me picado em lugares como o pescoço, eu poderia ter ficado sem ar. Tá, Tati, você tá falando tudo isso, acabou com a minha viagem, acabou com a minha graça de viver, e agora? Gente, o bad bug, ele tá sempre em lugares úmidos, então, e esses lugares úmidos também existem no Brasil. Cachoeiras, pousadas no meio do mato, ou mesmo lugares onde o sol não bate. Se você for para qualquer um desses lugares, então principalmente a Europa também, gente, principalmente os lugares mais frios e úmidos, você tem que prestar atenção nisso. Leve o seu lençol impermeável, aí você vai esperar chegar à noite, e aí você levanta o seu colchão, levanta a sua cama e olha nas costuras e nas frestas para ver se você vai encontrar algum bad bug, tá? Eu não sei se vocês conhecem a Cacá Souza, ela tem um canal incrível, ela fala coisas muito legais, eu gosto muito dela. E ela conta uma vez que ela foi numa ilha remota, no meio do nada, um lugar tipo úmido, floresta, meio assim. E aí, no meio da noite, ela levanta o colchão e tinha milhares de baratas embaixo daquele colchão. Então essa é uma dica, principalmente se você estiver viajando na Europa. Europa é um lugar super úmido, frio, não bate sol muito nas coisas. E é isso, gente. Essa é a minha dica. Faça esse check-up, tem que ser à noite. Se você for pra Europa, Brasil, cachoeirinha, pousadinha, São Paulo capital, qualquer lugar que não bate sol muito, escolha um quarto com janela, faça o seu próprio lençol impermeável com tecido impermeável, costura ele nas laterais, vá viajar com ele. E é o máximo que eu posso te falar, tenha esse conhecimento, espalhe esse conhecimento para as pessoas, compartilhe esse vídeo para que todo mundo conheça como é que é um percevejo de campo, para que todo mundo conheça o que significa isso. Se você quiser me dar dicas ou quiser saber de alguma coisa, comenta aqui nos comentários. Eu quero aproveitar para compartilhar com vocês um e-book que eu fiz com dicas de inglês para você falar inglês sem tanto sotaque aí brasileiro. Vou deixar o card desse vídeo também para vocês. Espero que vocês curtem, espero que vocês tenham curtido essa história e as próximas que eu vou contar aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Gente, se cuidem!